Olá, no vídeo anterior nós estávamos estudando como construir modelos de classificação a partir dos dados. Em particular, nós estávamos vendo como usar densidade e probabilidade para construir modelos de classificação. Nós ainda vamos voltar ao problema de construir modelos de classificação a partir dos dados, estudando outras técnicas, mas antes de estudar esses outros algoritmos, nesse vídeo nós vamos discutir sobre a avaliação de classificadores. Então, nesse tópico do curso, nesse tópico de classificação, nós vimos como criar diversos modelos de classificação a partir dos dados. Em particular, nós vimos como criar discriminante linear e discriminante quadrático, em que nós modelamos a densidade, a função densidade e probabilidade de cada uma das classes usando gaussianas. Em um dos casos, essa função densidade e probabilidade usa a mesma matriz de variância e covariância para todas as classes, e no outro nós temos matrizes de variância e covariância específicas para cada uma das classes. E nós também vimos o algoritmo Naive Bayes, ou Bayes ingênuo, que modela a distribuição de cada atributo de maneira independente, condicionado à classe. Quer dizer, nós consideramos que todos os atributos eles são independentes, condicionados à classe. Como eu disse anteriormente, nós ainda vamos estudar outros algoritmos explorando outras técnicas que podem gerar modelos de classificação a partir dos dados. Mas antes de estudar esses algoritmos, a pergunta é como escolher entre os modelos obtidos. No vídeo anterior, quando a gente estava discutindo lá os discriminantes lineares e quadráticos, nós vimos que esses modelos são ótimos, desde que as premissas elas são atendidas. Mas nós comentamos brevemente também que na vida real nem sempre essas premissas são atendidas. Em geral, não existe um procedimento matemático em que eu possa dizer que para esse problema aqui, esse modelo de classificação, ele vai ser ótimo ou ele vai ser o mais adequado ou não. O que se faz são estudos empíricos, ou seja, estudos comparativos, em que eu vou comparar um conjunto de modelos de classificação, um conjunto de algoritmos diferentes, para ver qual melhor se adequa para a minha base de dados. E esse estudo comparativo é feito com um conjunto de dados de teste que não foi usado para construir esse modelo. Mas, para o final da aula, eu volto nesse ponto aqui, para destacando a importância de por que a gente precisa ter um conjunto independente de teste. Um conjunto cujo os dados não foram usados para construir o modelo. E dentro desse conjunto de teste, a classificação real ela é conhecida, ou seja, eu sei, para cada um dos exemplos que estão naquele conjunto, qual que é a classe real. E para fazer a avaliação de desempenho, o que eu faço é comparar a classe real com a classe predita. Vamos considerar um problema de duas classes. E eu vou chamar essas classes genericamente de classe positiva e classe negativa. Uma maneira de fazer a comparação é fazer uma tabulação cruzada entre a classe real e a classe positiva e analisar essa tabulação cruzada, por exemplo, calculando métricas de desempenho. Então, aqui, nessa matriz aqui embaixo, que nós chamamos de matriz de confusão, tem a tabulação cruzada entre a classe real, e essa classe real ela pode ser positiva ou negativa, e a classe predita. A classe predita também pode ser
positiva e negativa. Aqueles exemplos cuja classe real eu acerto a predição, o modelo acerta a predição, eles são chamados de verdadeiros positivos. Então, a classe real é positiva e a classe predita também é positiva. Já aqueles exemplos cuja classe real é negativa e que o modelo acerta a predição, são chamados de verdadeiros negativos. Os exemplos em que a classe real é positiva, mas que o modelo prediz como sendo negativo, é chamado de falso negativo. E, de maneira análoga, os exemplos cuja classe real é negativa, mas o modelo prediz como sendo da classe positiva, é chamado de falso positivo. Uma métrica intuitiva, fácil de calcular e bastante utilizada para fazer a comparação de modelos, consiste em calcular a taxa de acerto de classificação ou o análogo correspondente, que é a taxa de erro de classificação. O que é a taxa de acerto? A taxa de acerto é a soma dos elementos que estão aqui na diagonal, ou seja, do verdadeiro positivo e do verdadeiro negativo. Se eu tenho mais de duas classes, e eu faço essa tabulação cruzada, seria a soma dos elementos que estão na diagonal dessa matriz de confusão, dividido pelo número de exemplos do meu conjunto de teste. A taxa de erro é os elementos que estão fora dessa diagonal aqui, a soma dos elementos que estão fora dessa diagonal, dividido pelo número de exemplos. Então, aqui tem a fórmula da taxa de acerto. A soma dos elementos que estão na diagonal, dividido pelo número de exemplos. Apesar de ser bastante utilizada, bastante intuitiva de entender, a taxa de acerto nem sempre ela pode ser o ideal. E uma das situações em que essa taxa de acerto não é ideal é quando o número de exemplos em cada uma das classes é diferente. Por exemplo, os dois classificadores aqui mostrados no slide, eles têm a mesma taxa de acerto. Ambos têm uma taxa de acerto bastante alta, 99,9%. Mas será que eles têm o mesmo desempenho? Para contextualizar um pouco, considere, por exemplo, que isso aqui se trata de um domínio médico de uma doença rara, uma doença que acontece só em 0,1% da população. Esse classificador aqui corresponde a sempre dizer que nenhum paciente tem aquela doença. Então, dos 10 mil pacientes que tem no meu conjunto de teste, que seria a soma aqui dos exemplos, o modelo ele sempre vai fazer a predição como sendo da classe negativa, ou seja, ele sempre vai prever que o paciente não tenha doença, e aqueles 10 pacientes que estavam doentes, incluindo aqueles 10 pacientes que estavam doentes, mas que foram diagnosticados como sendo da classe negativa pelo modelo de classificação. Então, mesmo aqui com uma acurácia de 99,9%, esse modelo é inútil, porque daqueles 10 pacientes que ele deveria classificar como estando doente, ele não vai conseguir acertar nenhum. Já esse modelo aqui, para aqueles 10 exemplos de pacientes que estão doentes, ele consegue classificar corretamente, só que 10 pacientes cuja classe real era negativa, ou seja, 10 pacientes que não estavam doentes, o modelo acabou
fazendo a predição como sendo da classe positiva, ou seja, acabou predizendo como sendo pacientes que tinham aquela doença. Do ponto de vista de classificação, esse modelo aqui, do ponto de vista do problema, esse modelo aqui pode ser bem mais interessante que esse, porque apesar de ele errar aqui os mesmos 10 exemplos que esse, então aqui eu erro 10 sobre 10 mil, e aqui eu também erro 10 sobre 10 mil, esse modelo ele consegue acertar aqueles 10 pacientes que estavam doentes. Então, esses 10 pacientes aqui, por exemplo, poderiam iniciar o tratamento ou fazer um exame complementar para confirmar aquela doença. E esses outros 10 aqui, que o modelo fez a predição como sendo doente, mas que na verdade não estão doentes, poderiam, em exames complementares, corrigir esse erro. Eu poderia descartar a presença daquela doença para esses 10 exemplos aqui, que tem que foram preditos como sendo doentes, mas que na verdade não estavam doentes. Então, a taxa de acerto por si só, ela muitas vezes esconde esses detalhes de avaliação. Ambos aqui, como eu disse, tem uma acurácia, uma taxa de acerto super alta, 99,9%. A gente pode achar, nossa, o meu modelo de classificação está acertando 99,9%, ele parece ser o suprassumo, mas quando a gente vai olhar o desempenho desse modelo em detalhes, a gente pode descobrir que um deles pode ser melhor que o outro, inclusive que mesmo com essa acurácia super alta, de 99,9%, o modelo pode ser inútil, pode não ter nenhuma utilidade, dependendo do problema. Então, existem diversas outras métricas que podem ser usadas para tentar capturar alguns desses aspectos que a taxa de acerto esconde. Uma dessas métricas é a chamada de estatística capa. Qual que é a ideia da estatística capa? A ideia da estatística capa é como se eu tivesse comparando o meu modelo com um modelo trivial que sempre faz a predição da classe mais frequente. Então, é como se eu estivesse comparando o meu modelo com esse cara aqui. Esse modelo bem ingênuo, esse modelo bem bobinho, que simplesmente prevê a classe mais frequente. Então, para o modelo ser considerado útil, ele teria que ter uma taxa de uma acurácia em termos da estatística capa melhor do que esse modelo ingênuo, esse modelo trivial. Então aqui tem a formulazinha de como que eu faço para calcular a taxa de acerto da estatística capa, em que eu pego a taxa de acerto e subtraio da taxa de acerto desse modelo trivial, que é dado por essa fórmula, e divido por 1 menos essa estatística aqui, que também é dada por essa fórmula. A estatística capa também é conhecida como taxa de erro corrigida pela chance em que eu desconsidero aqueles acertos simplesmente obtidos a partir
desse meu modelo ingênuo, esse meu modelo trivial, que sempre classifica o exemplo como sendo da classe positiva. Então aqui tem a comparação de dois modelos de classificação, né, das estatísticas da matriz de confusão de dois modelos de classificação, em que ambos têm uma acurácia parecida, mas um valor de capa diferente. Então esse aqui tem um capa maior do que esse cara aqui. Além dessa métrica global, dessas métricas globais, como a taxa de acerto, ou essa taxa de acerto corrigida, ou estatística capa, uma outra maneira de comparar os classificadores é olhar em cada o desempenho desse modelo de classificação, desse classificador, em cada uma das classes de maneira independente. Qual que é a motivação para olhar separadamente em cada uma das classes? A motivação, uma das motivações é que aquela classe menos frequente, aquela classe que tenha uma menor quantidade de exemplos, no caso lá, por exemplo, da doença rara, são os exemplos doentes, ela é geralmente aquela de maior interesse, aquela que um erro tem uma implicação, cometer um erro naquela classe pode ter uma implicação maior do que cometer um erro na outra classe. Um outro exemplo, além do caso médico, é de uma transação fraudulenta. Por exemplo, uma fraude de cartão de crédito. Se eu deixar passar uma fraude de cartão, ou o cliente ou o banco vão ter prejuízo. Então, como a maioria das transações é não fraudulenta, né? Então, nós pagamos quase tudo com cartão, então a grande maioria das transações é não fraudulenta, tem um desbalanceamento entre as transações fraudulentas ou não. Então, um modelo trivial seria aquele que simplesmente prediz que toda a transação é não fraudulenta. Se eu deixo passar uma transação fraudulenta, ou o banco ou o cliente vão ter prejuízo. Já se eu barro aquela transação, eventualmente eu posso ter a dor de cabeça lá de aquela transação não ser fraudulenta, e aí o cliente vai ter que, sei lá, desbloquear o cartão, ou ele vai receber uma ligação para autorizar, confirmando se aquela transação está correta ou não, mas evita de ter o prejuízo financeiro ou para a instituição ou para o cliente. Então, as classes, elas podem ter pesos diferentes, e um classificador que erra muito naquela classe menos frequente, na classe positiva, em geral ele pode ser de pouca utilidade. Então, como a gente viu lá na tabulação cruzada, nós podemos ter dois tipos de erro: os falsos positivos e os falsos negativos. Nós podemos quebrar a avaliação em cada uma dessas classes. Por exemplo, nós podemos calcular a taxa de falsos positivos, que é de todos os exemplos negativos, quantos foram erroneamente preditos como negativos. Então, se eu olhar aqui nessa matriz, então aqui, ó, de todos os exemplos negativos, então eu estou olhando aqui a linha dos exemplos negativos, eu vou calcular qual que é a proporção de falsos positivos pela soma dessa linha.
E do mesmo jeito eu posso calcular a taxa de falsos negativos. Então, de todos os exemplos positivos, quantos eu considerei erroneamente como sendo preditos como negativos. Então, isso aqui dividido pela soma dessa linha. Então, aqui eu estou calculando o erro separado por classes, e eu posso também calcular o acerto separado por classes. A taxa de verdadeiros positivos é de todos os objetos positivos quanto eu acertei. Essa métrica também é chamada de revocação, recall, na área médica de sensibilidade. E a precisão é que de todos os exemplos positivos, quantos de todos os exemplos preditos como positivo, quantos de fato eram positivos. Então, aqui, a taxa de acerto da classe positiva é a divisão dessa célula aqui pela soma dessa célula, e a precisão da classe positiva, então ela considera os exemplos positivos de todos os exemplos positivos, da soma dessa linha, quantos eu realmente acertei. E a precisão da classe positiva, ela considera essa célula dividida pela soma dessa coluna, de todos aqueles que o meu modelo está fazendo a predição como sendo da positiva, quantos que eu acertei. Então, um compara com a classe real, da classe real de quantos eu acertei, e o outro compara com relação aos preditos, de todos aqueles que eu fiz a predição, quantos que eu acertei. Em geral, existe um trade-off entre essas duas métricas. Por exemplo, é fácil ter uma taxa de verdadeiros positivos alta, é fácil ter uma revocação alta. Eu simplesmente vou vou prever todo mundo como sendo da classe positiva. Então, se eu prever todo mundo como sendo da classe positiva, eu tenho o contrário daquele problema que a gente viu lá da classe médica, né, que a gente previa todo mundo negativo, então eu vou prever todo mundo como sendo positivo, só que eu vou ter uma grande quantidade de erro, uma taxa muito grande de erro, dos exemplos que são da classe negativa. E também é relativamente fácil ter uma precisão bastante alta. Por exemplo, se eu se eu tiver um modelo bem conservador, um modelo que prevê poucos exemplos como sendo da classe positiva, eu só vou fazer essa predição de exemplos da classe positiva se eu tiver uma confiança muito grande, eu consigo diminuir esse componente aqui da precisão. Então, tem um trade-off, tem um compromisso entre essas duas taxas de erro, entre precisão e revocação. E essas métricas, elas são complementares. Elas focam na classe positiva e elas medem características diferentes. Uma compara com todos os exemplos da classe positiva, quantos que eu acertei, e o outro compara com todos que eu fiz a predição como positiva, quantos eu acertei. A medida F, F-measure, consiste na média harmônica entre essas duas
medidas, que são complementares entre si e que têm esse compromisso entre elas. Então, a medida F é uma maneira de tentar agrupar ou tentar combinar essas duas métricas nessas duas colunas em uma única métrica, fazendo a média harmônica entre essas duas métricas com relação à classe positiva. Bom, vamos considerar um exemplo aqui. Imagina que eu construí o meu modelo de classificação e fiz essa tabulação cruzada entre a classe real e a classe predita para esse problema, e obtive essa matriz de confusão aqui. E aí eu quero calcular essas métricas, taxa de acerto, precisão, revocação, e a EV Measure, que combina precisão e revocação, para ver o desempenho desse modelo de classificação. A taxa de acerto é a soma os elementos aqui da diagonal, 70 mais 60, dividida pelo total de exemplos. Então, 70 mais 60, 130, dividido por 200. A precisão é essa célula aqui, o 70, dividida pela soma dos elementos dessa coluna aqui. Então, dividido por 110, que é 70 mais 40. Então, a precisão aqui, considerando a classe positiva, deu 0,63. A revocação, ou recall, é essa célula aqui, dividida pela soma dessa linha. Então, 70 dividido por 100, ou 0,7. A taxa de falsos positivos é 40 dividido pela soma dessa linha, e a taxa de falsos negativos, que dá 0,4, e a taxa de falsos negativos é 30 dividida pela soma dessa linha. E eu poderia calcular as outras duas métricas que a gente falou aqui, a EV Measure, fazendo a média harmônica entre essas duas, ou poderia calcular a estatística kappa, que desconsideraria o modelo trivial, aquele que sempre prediz a classe mais frequente. Então, resumindo aqui essa parte de análise da matriz de confusão, na avaliação aqui por meio da matriz de confusão, nós fazemos a tabulação cruzada entre a classe real e a classe predita de um conjunto de teste, e a partir dessa tabulação cruzada, nós podemos calcular métricas que indicam o desempenho dos nossos modelos de classificação. Tem algumas métricas que, apesar de bastante úteis, elas podem ser enganosas, no sentido que elas ocultam algumas nuances do processo de avaliação, e que, em geral, a gente precisa fazer uma avaliação
em problemas, principalmente que o número de exemplos em cada uma das classes não é igual, a gente precisa fazer uma avaliação olhando as classes de maneira separada. Tem algumas métricas, como precisão e revocação, ou a taxa de falsos positivos e a taxa de falsos negativos, que fazem essa análise considerando cada uma das classes em separado. Além dessa tabulação cruzada simples entre a classe real e a classe predita, tem algumas maneiras de avaliar que envolve, por exemplo, introduzir a ideia de custos diferentes para cada um dos erros. Qual que é a ideia por trás dessa atribuição de custos? Por exemplo, lá no caso da transação fraudulenta, deixar passar uma transação fraudulenta pode ser muito mais custoso comparado com dar um falso alarme, dizer que uma transação real não é fraudulenta. Então, eu poderia, por exemplo, pontuar 3 vezes mais um erro na classe fraudulenta comparado com a classe de um erro da classe não fraudulenta, ou a mesma coisa para o domínio médico. Aí, nesse caso, ao invés de calcular o erro, ou tentar minimizar o erro, tentar encontrar o classificador que tem o menor erro, o objetivo passa a ser encontrar o classificador de menor custo, onde o custo é dado por uma ponderação, por uma multiplicação dos erros com o valor de cada um dos custos. Alguns problemas com relação a trabalhar com esses custos é que, às vezes, ou em vários dos modelos de classificação, nem sempre é possível incorporar os custos diretamente no algoritmo. Então, se eu quero alterar meu algoritmo, para ao invés de, por exemplo, de minimizar o erro, minimizar o custo de classificação, nem sempre isso é possível, porque nem todo algoritmo oferece essa opção, nem todo algoritmo tem essa funcionalidade disponível. Além disso, tem situações em que atribuir custos nem sempre é fácil. No caso médico, por exemplo, se uma doença é grave e a pessoa vem falecer, como que a gente, por exemplo, pondera custos entre o óbito e o paciente não morrer? Ou se a doença tem um certo, algum tipo de preconceito, por exemplo, eu vou dizer que uma pessoa tem alguma doença que pode ter alguma implicação para a vida social daquela pessoa. Enfim, então, atribuir custos nem sempre é uma tarefa trivial. Custos podem variar com o tempo, ou podem variar de situações para situações. No caso de a operação fraudulenta, por exemplo, eu posso ter custos diferentes para exemplos diferentes. Então, eu posso ter uma fraude cujo prejuízo é maior do que uma fraude e um cartão que tem maior, tem um limite maior, pode dar um prejuízo maior do que uma fraude em um cartão cujo limite é menor.
ou eu posso dar pesos diferentes para custos em situações diferentes. E é possível fazer uma relação direta entre custos e fazer alterações artificiais na proporção de exemplos entre as classes ou nas estatísticas que a gente calcula para cada uma dessas classes. Então, tem algumas abordagens aí de fazer avaliação que incorporam custos, mas nem sempre é trivial fazer essa incorporação de custos. Uma outra maneira de fazer avaliação de modelos consiste em, ao invés de simplesmente fazer uma tabulação cruzada, em que eu olho a classe real e a classe predita, tentar explorar mais informações que é dada pelos modelos de classificação. Por exemplo, os modelos que a gente viu, além de os modelos de classificação que a gente viu, além de fazer a predição de qual a classe, para um novo exemplo, a gente consegue também associar um valor numérico associado à probabilidade do exemplo pertencer àquela classe. Então, naqueles classificadores que a gente viu, a gente pode usar a função discriminante para associar esse valor numérico, ou no caso do Naive Bayes, aquela saída, aquela probabilidade para cada uma das classes como sendo esse valor numérico. No final, para a tomada de decisão lá no modelo de classificação, o que a gente faz é estabelecer um limiar, né, sei lá, a fronteira de decisão ali, e acaba não importando muito o valor, aquele valor numérico que a gente calculou. Só importa, por exemplo, o sinal da função discriminante, ou do que lado da fronteira que o exemplo está, para fazer a classificação. Mas a gente pode, ao invés de simplesmente considerar a classe predita, incorporar aquela informação dada por esses algoritmos para tentar fazer uma avaliação mais robusta do modelo. Então, ao invés de simplesmente considerar qual a classe os modelos estão prevendo, que no caso dos modelos probabilísticos, por exemplo, a gente obtém, olhando para qual que seria a classe mais provável, eu posso incorporar aquela informação de probabilidade para fazer a avaliação do meu modelo. Então, aquela tabulação cruzada simples ignora esses indicativos de confiança, mas existem métodos que a gente pode usar para incorporar aquela informação de confiança na avaliação do meu modelo. Além disso, eu posso considerar outros critérios além
de simplesmente considerar como sendo a classe predita aquela que tem maior probabilidade. Por exemplo, eu posso fazer um classificador mais conservador ou mais liberal, ou eu posso fazer um classificador que prediz a classe positiva com mais frequência ou menos frequência, considerando um ponto de corte diferente, ou considerando um critério diferente para estabelecer aonde está a fronteira de decisão. Eu posso querer, por exemplo, jogar a fronteira um pouco mais para lá, ou um pouco mais para cá, para verificar se existe algum critério ou algum critério um pouco mais adequado para o meu problema para fazer a análise desse meu modelo. Então, a ideia é que se eu tiver aquela informação adicional de qual que é a confiança associada a uma predição, por exemplo, qual que é a probabilidade do exemplo pertencer à classe positiva, eu possa ordenar os meus exemplos, ou eu posso ranquear os exemplos desse meu conjunto de teste de acordo com essa probabilidade, e ao invés de decidir de antemão que eu vou aonde eu vou colocar o meu ponto de corte, o meu limiar de classificação, eu posso ajustar um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo, dependendo de algum critério de avaliação. Uma estratégia de avaliação que considera esse procedimento, ou seja, considera ordenar os exemplos e variar esse limiar de classificação, é a que dá origem à curva ROC. ROC vem do acrônimo Receiver Operating Characteristic Curve, então curva ROC, Receiving Operating Characteristic Curve, que tem origem na detecção de sinais, comparando-se em uma transmissão se o sinal estava presente ou não, e analisava o compromisso entre um falso alarme, dizer que o sinal estava presente quando ele não estava, ou um acerto. E a curva ROC, o que ela faz é, eu vou colocar a taxa de falsos positivos no eixo X, a taxa de verdadeiros positivos no eixo Y, que são aqueles valores que a gente viu lá atrás. Mas ao invés de calcular esses valores uma vez só para o classificador, eu vou calcular esses valores à medida que eu vou variando aquele meu limiar de classificação. Ou seja, à medida que eu vou saindo de um classificador extremamente conservador, um classificador que quase nunca prevê classe positiva, um classificador em que eu só vou classificar exemplos
que eu tenho uma alta confiança, até para um classificador bem mais liberal, que é aquele classificador em que eu classificaria todo mundo como sendo exemplo, como pertencente à classe positiva. Então, à medida que eu vou variando esse limiar, esse threshold, eu vou calculando diferentes valores para a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos. E se eu for fazendo, traçando esses pontos em um gráfico, a gente tem a curva ROC. Se esses essa informação que eu uso para fazer esse ordenamento, para fazer esse ranking dos exemplos, se esse score está no intervalo 0 e 1, por exemplo, se ele representa probabilidades, então seria o equivalente aqui, eu classificar todo mundo cuja probabilidade é muito alta, por exemplo, perto de 1, e aí eu vou diminuindo esse threshold até que esse aqui seria o classificador com valor pré-definido, aquele threshold definido quando sei lá, o que maximiza a probabilidade, por exemplo, e eu vou variando isso até aqueles até incluir todos os exemplos, até considerar os exemplos cuja probabilidade de ser da classe positiva é muito baixa, é igual a 0. O modelo perfeito, ele faria isso aqui, ó. Ele sobe, 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 e aí tem um ponto aqui em que ele é o perfeito, e depois, então aqui o modelo perfeito é aquele que consegue colocar todos os exemplos que são da classe positiva, consegue ranquear todos os exemplos que são da classe positiva antes dos exemplos que são da classe negativa. Então ele ia subir aqui, então eu vou baixando o limiar, mas eu subiria aqui diretamente aqui nesse eixo, até encontrar esse ponto, ou até aqui. Um classificador aleatório, um classificador que não faz nada, simplesmente, sei lá, joga uma moeda, o desempenho dele estaria aqui em cima dessa diagonal principal aqui. Então, quando eu olhar a curva, o desenho da curva está acima da diagonal, significa que o modelo ele é melhor do que o modelo aleatório. Se a minha curva ela sobe, ela cresce diretamente e atingir esse ponto aqui, significa que o meu modelo é perfeito, ele consegue separar perfeitamente os positivos e os negativos, e valores aqui no meio são classificadores com modelos de classificação com que tem um desempenho melhor do que aleatório, mas piores do que o modelo perfeito. Quem está para baixo aqui dessa diagonal corresponde a um modelo pior do que o aleatório. Além disso, a gente pode, se a gente quiser sumarizar esse modelo com um número, eu posso calcular a área debaixo dessa curva. Uma área 1 indica que eu atingi esse ponto aqui, então indica o modelo perfeito. A área embaixo da diagonal é meio,
Então, se a minha AOC, a minha área abaixo da curva ROC, tiver ali próximo de meio, é bom dar uma olhada para ver se ela não está pior do que o modelo aleatório. Podem haver situações específicas, e em geral, quanto maior a área, melhor é a capacidade desse meu modelo de classificação ordenar os exemplos. Eventualmente pode ter algum ali caso específico em que um modelo com uma área menor é um pouco melhor para uma situação específica, para um threshold específico, do que outro. Sei lá, eu poderia ter um modelo aqui, sobe um pouco melhor, mais aqui, mas depois ele vem aqui assim. Então, para esse ponto específico aqui, para esse threshold específico, ele seria melhor que alguém que está aqui. Mas, em geral, quem tem melhor área tende a ter um desempenho de classificação melhor comparado a outros modelos. Então, como que eu faço para gerar essa curva ROC? Então, eu vou ordenar os exemplos de teste de acordo com esse meu score. Por exemplo, a probabilidade do exemplo pertencer à classe positiva, ser classificado como uma classe positiva. E aí eu vou percorrer essa minha lista ordenada, comparando qual que é a classe real do exemplo. Se o exemplo ele for da classe positiva, eu dou um passo nessa direção. Se o meu exemplo é da classe negativa, eu dou um passo nessa direção. E o tamanho do passo é proporcional a quantos exemplos eu tenho em cada uma das classes. Então, aqui o tamanho do passo é proporcional a quantos exemplos eu tenho na classe positiva, e aqui o tamanho do passo é quantos exemplos eu tenho na classe negativa. E eu vou fazendo isso, percorrendo essa lista em ordem, percorrendo essa lista em ordem, eu vou tendo vários pontos aqui desse gráfico, até obter a curva. Então, eu repito esse processo até chegar ao final dessa minha lista ordenada. Então, aqui tem um exemplo em que eu tenho 10 casos de testes aqui, e eu tenho 20 casos de teste, perdão, tenho 10 aqui e mais 10 aqui. E esses casos de teste estão ordenados de acordo com o score de pertencer à classe positiva. Então, eu vou começar a percorrer essa lista aqui em ordem. E como esse exemplo aqui ele é da classe positiva, eu dou um passo nessa direção. Então, esse aqui corresponde ao score 0.9. Vou para o próximo. Como o exemplo é também da classe positiva, eu dou um outro passo nessa direção. Então, esse ponto aqui corresponde a um score de classificar como positivo quem tem esse score maior que 0.8. O próximo é 0.7 e é da classe negativa. Então, eu dou um passo nessa direção. Como aqui eu tenho 10 exemplos de cada classe, eu tenho 10 exemplos da classe positiva e 10 da classe negativa, 10 P's e 10 N's. O tamanho dos passos aqui é 0,1 em cada uma das direções, 0,1 para cima ou 0,1 para a direita. Então, aqui é
um passo de 0,1 na classe negativa, que corresponde ao threshold de 0,7. Depois eu tenho aqui 3 exemplos em ordem, com 0,6, 0,55 e 0,54, que são da classe positiva. Então eu vou dar aqui 3 passos, 1, 2, 3, nessa direção. Aí eu tenho 2 que são da classe negativa, correspondente ao threshold 0,53 e 0,52. Então eu vou dar 2 passos nessa direção. Aí eu tenho um da classe positiva, um da classe negativa, e assim por diante, aqui até o final. Então, percorrendo essa lista aqui, e considerando um modelo super restritivo, aquele que classifica como positivos todo mundo em que a probabilidade, cujo score é maior que 0,9, e aí eu vou diminuindo esses caras, até que eu classifique todo mundo cuja esse score é maior do que 0,1, que seria o outro extremo aqui. Eu vou obtendo pontos aqui nesse espaço, e essa aqui é a minha curva ROC. Aí eu posso calcular a área abaixo dessa curva, por exemplo, usando a regra do trapézio. Então, vou calcular aqui a área de cada um dos retângulos dessa curva aqui e fazer a soma dessas áreas, que vai ser a área abaixo da curva ROC. Uma interpretação dessa AOC, dessa área abaixo da curva ROC, é a probabilidade de, se eu sortear 2 exemplos aleatórios ali, o exemplo da classe positiva, ele está ranqueado acima do exemplo da classe negativa. Então, se eu tenho uma área de um AOC de 0,8 e eu sorteio exemplos aleatórios, vai ter 80% de chance de um exemplo da classe positiva ter um score maior do que um exemplo da classe negativa, considerando ali um score como sendo a probabilidade da classe positiva. Como eu falei, ele pode ser calculado pela regra do trapézio, né? Então, a soma das áreas aqui. E, em geral, quanto melhor a área, melhor é o desempenho médio do classificador. Então, aqui tem um exemplo do cálculo da AOC pela regra do trapézio, em que a AOC é a soma dessas áreas aqui. Bom, na avaliação que a gente está fazendo até agora, a gente estava fazendo a suposição que existia um conjunto de teste. Um conjunto de teste independente do conjunto que eu usei para fazer o treinamento. E se não existisse conjunto de teste? Se eu tiver um único conjunto em que eu tenho, que eu vou usar para treinar e avaliar o meu modelo. Em geral, eu quero avaliar o meu modelo para que ele forneça predições corretas para dados que ele ainda não viu, ou dados que estão fora do meu conjunto de treinamento. Mas se eu só tenho uma amostra de dados, um conjunto de dados, uma ideia simples seria duplicar esse conjunto e usar o mesmo conjunto para ter treino e teste. Eu estou usando o próprio conjunto de treino para avaliar o desempenho do meu modelo. Essa estratégia é chamada de erro de ressubstituição ou erro aparente.
Erro aparente ou erro de substituição, ele não é uma boa opção. Por quê? Ele não é uma boa opção. Porque eu já vi esses exemplos no meu conjunto de treinamento e o meu algoritmo, ele pode estar, o meu modelo, ele pode estar viciado nesses dados do conjunto de treinamento. É como, por exemplo, se eu estudasse para uma prova a partir de uma lista de exercícios, esperando que os mesmos exercícios iriam aparecer na prova. Se eu tiver a sorte do mesmo exercício aparecer na prova, eu vou acertar. Mas se tiver uma pequena variação do exercício da lista para a prova, eu vou errar. Então, como eu decorei os exercícios da lista e eu tiver a sorte do exercício da lista aparecer na prova, eu acerto. Mas se eu tiver o azar daquele exercício da lista não aparecer na prova, eu erro. No mesmo caso aqui. Se eu tiver a sorte daquele exemplo do conjunto de treinamento aparecer de novo no meu modelo mais para frente, eu vou acertar. Mas, em geral, não é isso que acontece. Eu posso ter novos exemplos diferentes daqueles que eu vi. Então, eu posso errar. Então, essa ideia de erro de substituição não é uma boa opção. Se eu só tenho um conjunto de dados, eu posso simular uma situação em que novos dados ocorrem. E a gente faz isso usando estratégias de amostragem de dados. E o princípio é não utilizar um conjunto de dados de treino para teste. Quanto mais exemplos eu usar para treinar o meu modelo, aumenta a chance de eu ter uma melhor generalização, de eu ter um melhor modelo. E quanto maior for a minha base de teste, eu vou ter uma melhor estimativa do comportamento futuro. Então, aqui eu tenho um compromisso. Se eu dividir meio a meio, pode faltar exemplos para ter uma boa generalização, faltar dados para construir um bom modelo, mas eu posso ter ali um conjunto suficiente para estimar o erro. Por outro lado, se eu usar 90% para treinar e 10% para testar, pode ser que aqueles 10% que eu usei para testar não tenha ali todas as situações para avaliar o meu conjunto, para ter uma melhor estimativa do erro. Então, existem aí diversas estratégias para fazer essa reamostragem. Uma das mais simples é chamada de holdout, em que eu embaralho os dados e separo aleatoriamente uma parte para treino e uma parte para teste. Por exemplo, 2/3 para treino e 1/3 para teste, ou 3/4 para treino e 1/4 para teste, como está aqui no slide. Mas, em geral, se a minha amostra é pequena, eu posso ter problemas porque essa porçãozinha que eu usei para testar é pequena e eu posso ter problema de variabilidade ali. Para contornar esse problema de variabilidade, eu poderia fazer a estratégia de embaralhar e construir dois conjuntos várias e várias vezes, ou eu faria múltiplos holdouts, ou embaralhava e fazia múltiplas divisões entre treino e teste, e depois faria uma média entre essas várias avaliações ali. É uma ideia interessante, mas uma desvantagem é que acaba tendo uma sobreposição grande entre quem eu estou usando para treinar e quem eu estou usando para testar. E uma abordagem que é um meio termo entre
essas duas, entre separar entre treino e teste, tentando evitar de ter uma grande sobreposição, é o que a gente chama de validação cruzada. Qual que é a ideia da validação cruzada? Eu vou dividir o meu conjunto de dados em subconjuntos, chamado de pastas, K-pastas, ou folds em inglês, K-folds. E eu vou repetir esse processo de treinar e testar várias e várias vezes. Uma vez, sendo que em cada vez eu vou usar uma das pastas para testar. Então, aqui, por exemplo, eu estou dividindo a minha base de dados em 4 folds, em 4 pastas. Na primeira execução, esse subconjunto aqui que está em rosa, eu vou separar ele para testar e vou treinar com as outras 3. Na segunda execução, eu vou separar esse segundo pedaço para treinar e para testar e os outros para treinar. Na terceira, esse aqui vai ser para teste e as outras para treino. E na quarta, eu treino com essas 3 e avalio nessa quarta. E faço a média dessas 4 repetições. Fazendo isso, cada subconjunto aqui, ele é usado para testar uma única vez, há uma pequena sobreposição aqui no conjunto de treino. Cada uma dos subconjuntos aparece 3 vezes aqui no conjunto de treino. Não tem um número mágico aqui para o número de pastas, o número de divisões que a gente vai fazer, mas, em geral, é feita uma divisão em 10 pastas, assim, é uma prática comum nos experimentos fazer uma divisão em 10 pastas, sendo que eu tomo cuidado de, quando estiver criando essas pastas, tentar que em cada uma das pastas aqui, eu tenha aproximadamente a mesma proporção de exemplos do conjunto, em cada uma das classes do conjunto total. Isso é chamado de validação cruzada estratificada. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho 1000 exemplos e eu vou criar pastas, subconjuntos com 250 cada um, e eu tenho uma proporção de 4 para 1, então eu tenho 800 exemplos de uma classe e 200 da outra, em cada uma das pastas eu vou tentar manter essa proporção de 4 para 1. Então aqui eu vou tentar colocar 200 de uma classe e 50 da outra, e isso em cada uma das pastas. Então eu tento manter essa distribuição de classes proporcional ao conjunto total de exemplos na minha base inteira. Então aqui, se o conjunto de exemplos possui 20% de uma classe e 80% para outra, então em cada pasta, em cada fold, eu vou tentar também manter essa proporção. Uma outra estratégia comum é o leave an out, ou deixar um de fora, que é um caso especial onde o meu número de pastas é igual a n. Então, se eu tiver 1000 exemplos, eu vou fazer 1000 execuções, e em cada uma delas eu vou deixar um único exemplo de fora. A ideia do leave an out, ela é bastante utilizada em conjuntos que eu tenho, conjuntos de dados em que eu tenho poucos exemplos de treinamento. Então, eu quero maximizar o tamanho do meu conjunto de treinamento.
Mas em aplicações reais, em que eu consigo ter acesso a grandes bases de dados, eu posso fazer essa separação do subconjunto de dados em um conjunto de treino e teste. Eu posso ter conjuntos independentes de treino e teste. Em que o treino eu uso para treinar, então eu deixo o meu conjunto de teste completamente separado, e eventualmente eu uso eu posso usar alguma estratégia de reamostragem ali para fazer uma comparação a priori, uma comparação interna dos modelos, que a gente chama de validação cruzada aninhada. Então, dentro do meu conjunto de treinamento, eu faço ali uma validação cruzada para fazer um comparativo de parâmetros diferentes. Será que eu uso, no Navy Base, eu uso gaussianas para representar os atributos numéricos, ou eu faço discretização? Eu posso fazer uma comparação interna ali, usando só o conjunto de treinamento, para tomar essa decisão, e depois avaliar aquilo ali no conjunto de teste. Além das curvas ROC que eu discuti aqui, existem outras maneiras de fazer essa avaliação, como, por exemplo, a curva de precisão e revocação, em que eu troco os eixos, curvas de custo, em que eu considero diferentes parâmetros de custos, e enfim, tem outras maneiras de fazer essa avaliação.